Olá, seguidores do Estúdio B, como estão vocês? Estão bem? Hoje, domingo, Dia das Mães e muito especial para mim. Estamos no caminho da graça desde o ano de 2004 e agora, no tempo da pandemia, o Tupi assumiu a responsabilidade de manter a estação viva. E eu vou recuperar 3 lives que comportam-se da importância que foi a gente ter essa comunhão, ainda que virtualmente, num tempo de tanta insegurança. Quem começa é o Madison, que tem essa reflexão muito ligada ao comportamento humano, e o Tupi, que nos leva a repensar o que podemos fazer e repensar o que somos para poder fazer. Depois, o Marcelo, que sempre nos provoca espiritualmente e também no comportamento. Vamos com eles. Boa tarde, pessoal do Caminho da Graça, Estação Santos. E eu queria dizer para vocês não esquecerem que no próximo domingo, que é o primeiro domingo do mês de abril, nossa reunião será presencial. Nós também tentaremos fazer a transmissão ao vivo, só que a reunião será presencial lá no colégio, na escola Papa Sobrinho, ali na rua Goiás. Mas eu tenho uma confissão a fazer aqui para vocês, que algumas pessoas podem encarar de uma forma não muito boa, considerando que as pessoas gostam de determinar o que é certo e o que é errado para a vida dos outros, né? Gostam de determinar padrões de vida para as outras pessoas. Então, tudo aquilo que foge o padrão dela, ela normalmente já sai criticando, considerando que o padrão dela é o mais perfeito, é o melhor, é o correto e assim por diante. E eu já fiz muito esse tipo de coisa e aprendi que cada um de nós tem as dores e alegrias que a vida proporciona. Cada um de nós carrega em si uma história que pode ser leve, tranquila, ou pode ser pesada, de acordo com o contexto de vida de cada um, de acordo com as escolhas pessoais de cada um. E eu, muitas vezes, no meio de algumas circunstâncias, eu já me peguei por diversas vezes, em ocasiões diferentes, respirando profundamente e pensando, fazendo uma espécie de oração, comunicação, confissão para Deus, dizendo: já deu, né, Pai? Já tá bom. Quando estamos num cenário como esse, nos sentimos tentados a desistir. Desistir dos objetivos, desistir dos ideais, desistir do compromisso que assumimos com o Evangelho, com os princípios eternos de Deus, desistir de sermos sérios, de sermos honestos, de fazermos as coisas com coerência, de fazermos as coisas com transparência, de forma que não prejudiquemos os outros, de forma que possamos alcançar os resultados que esperamos de maneira justa, de maneira equilibrada, sem perdermos a nossa essência e sem atropelarmos aqueles que estão no nosso caminho. E às vezes, o que acontece? Parece que só nós estamos vivendo este momento, e quando nós conversamos com as pessoas, entendemos que outras pessoas também vivem o mesmo contexto. Você não precisa necessariamente abrir aí um texto na sua Bíblia ou no seu aplicativo. Eu queria que você só focasse aqui, prestasse atenção para que a gente continuasse. Diz assim, o autor de Hebreus diz assim: sendo assim,
aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza na esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Nos versículos anteriores, ele fala que Jesus se tornou o sumo sacerdote que está diante de Deus todos os dias, nos representando e intercedendo por nós. Então é essa compreensão de que não é o que eu faço, mas é o que Ele, Jesus Cristo, já fez por mim e por você, é que nos abre, que nos dá a oportunidade de viver nesse novo e vivo caminho, que não é o caminho da religião, mas é o caminho da consciência de fé em Cristo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Primeiro eu queria fazer uns avisos bem rápidos, se vocês me derem aí a oportunidade de eu passar para vocês algumas informações. Os nossos encontros, eles têm sido presenciais, inicialmente aos primeiros e terceiros domingos de cada mês, tá? Então, os nossos encontros, primeiros e terceiros domingos, eles estão ocorrendo às 17 horas, lá no auditório da Escola João Papa Sobrinho, Rua Goiás 145. Às 17 horas nós iniciamos nosso encontro presencial. Então o encontro virtual ele vai começar às 18h30. A partir da próxima, agora são 18h30, nesse exato momento, é o horário que nós vamos iniciar o encontro pela live. Todos os domingos nós vamos passar para 18h30. Nós temos muitos pedidos de oração, pessoas que estão doentes, a Maisinha, neta do Sidney, Júlia, a sobrinha do Arnaldo, muitas pessoas com problemas de emprego, claro, pós-pandemia, muita coisa se enrolou. Então eu gostaria muito que contar com as orações de vocês, com ajuda financeira. Nós já estamos com uma conta, porque nós ficamos um pouco sem graça de ficar pedindo doações para contas pessoais. A partir de agora nós já temos um Pix e a conta da Religar. Nós temos duas prioridades com esses recursos: ajudar pessoas que estão com problemas financeiros, seja pagando uma conta de luz, uma conta de água. Agora, recentemente, nós do Caminho compramos uma geladeira para um irmãozinho que faz venda de doces em semáforos e também faz venda de doces em terminais rodoviários. Então, nós usamos para isso, para ajudar pessoas, principalmente nesse momento pós-pandemia, e nós utilizamos parte dos recursos para fazer uma doação de insumos para a escola que tanto nos serve bem, tá bom? E o texto é um texto de Efésios. Normalmente eu peço para o Caio colocar o texto e faço uma introdução, mas o próprio texto vai ser uma introdução. Efésios 5, 16 a 19. Vou ler para vocês. Os dias em que vivemos são maus, por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. É assim que começa o texto. Por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Animem-se uns aos outros com salmos, hinos, canções espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos do Senhor.
dos dias que são maus, dos dias que ceifou através de um vírus mais de 600 mil pessoas, só no Brasil, milhões no mundo. Alguns aqui, como eu, e como outros que estão aqui nesse encontro, perderam parentes, perderam amigos, perderam papai do Marcelo, estou lembrando aqui. Mundo vivendo em guerra, especificamente a guerra da Ucrânia. Um conhecido nosso, o Rodrigo Assis, e a Patrícia estão lá, amigos nossos que precisam de oração. Estão ali na Polônia recebendo 1 milhão de refugiados na Polônia da guerra. E diante de dias maus, o que é que Paulo sugere aos Efésios, aquela comunidade de Éfeso? Primeiro ele fala que nós devemos aproveitar as oportunidades. Ele fala nesse mesmo versículo: os dias em que vivemos são maus. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Aproveitem as oportunidades. E depois ele fala: não hajam como pessoas sem juízo diante dos momentos maus, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Quer dizer, diante dos dias maus, nós temos que, primeiro, aproveitar as oportunidades e não agirmos como pessoas sem juízo, que não têm o juízo, mas pedir a Deus orientação para o que eu preciso fazer nesses dias maus. E aí fala: não se embriaguem com vinho, mas se encham do Espírito. Nós estamos aqui iniciando o encontro do caminho. Vou chamar o Marcelo aqui, por favor. O Marcelo, ele agora, em relação a... Vocês devem ter visto que eu fiz uma publicação, coloquei um livreto, que eu não tinha esse PDF, Marcelo. É o Caminho para Todos. Foi acrescentado alguma coisa? Mudou o formato, mudou só o formato. Só o formato? Então, tá vendo? Eu tô aprendendo aqui com ele ainda. Não, a intenção inicial era ele ser no bolso. Então ele era gordinho e era assim. Porque era um lance revolucionário dentro da igreja, entendeu? Você pega aqui e põe no bolso do amigo. E aí foi assim mesmo. Essa foi a ideia. Aí depois de um tempo virou um livro. Mas foi bom. E, na verdade, o Marcelo, ao longo desses anos, tem sido uma pessoa que tem me ensinado bastante. E aí ele topou, no período da pandemia, esse desafio, ele e o Matson, de nós estarmos dividindo o período lá de mensagem ao longo desses 103 domingos, não era 104, 103º domingo agora, pós-decreto de pandemia, 103º encontro. E nós insistimos isso, e várias pessoas, Marcelo, têm me procurado, como já devem ter procurado você também, o próprio Madison, que foram abençoadas por esse encontro. De nós termos persistido nisso, insistido nisso, e, assim, muito eu tenho a agradecer a você por tudo aquilo, desde que eu entrei no caminho, de ter aprendido muitas coisas que eu não me sentia sequer capaz de falar em público, por achar que eu estava tão, assim, numa outra pegada do legalismo que não ia conseguir falar alguma coisa relacionada à graça. Estava muito enrijecido o negócio, muito... Então, todo esse ensino e a tua... Já te falei isso, eu faço questão de falar agora, repetir a tua calma e tranquilidade e paciência para com muitas pessoas, e uma delas fui eu, né? Então, eu agradeço muito aí por você, e tá contigo a mensagem aí, cara. Obrigado. Tá bom? Você foi fácil, Tupi. Eu não tenho exatamente um texto, eu tenho uma ideia, e aí precisava de vocês para a gente ficar uns minutos compartilhando isso do modo mais simples e menos pregador possível. Faz tempo que eu não falo especificamente
da graça de Deus. Porque não é uma doutrina. A gente falou muito quando aqui todos estavam envenenados pelo legalismo, pelo comportamentalismo, pelo ritualismo e por todas as coisas que a gente pensava que nos colocavam numa relação de mérito com Deus. Lembra que, de alguma maneira, a gente tinha paz quando a gente estava sob o império da religião. Essa paz adivinha, ela era eventual, ela adivinha da intensidade da nossa dedicação. E aqui eu conheço alguns que foram extremamente dedicados, não a Deus propriamente, mas às coisas de Deus, ou ao menos aquilo que nós entendíamos como coisas de Deus. Era uma dedicação muito genuína. A história continua, porque, claro, enquanto o sacrifício foi em formato de grana, sempre se intensificará a manutenção do povo sob a barganha, a troca, o balcão de negócios que é o altar. Imagina o quanto perverte a mente e o espírito de uma pessoa viver em processo de barganha com Deus. Mas nós vivíamos, ainda que processos mais sutis, mas nós vivíamos. Nossa relação com a frequência, nossa relação com o domingo, nossa relação com o dízimo, nossa relação com as convocações, as campanhas, as novenas, nossa relação com coisas que eram capazes de abençoar aquela semana. Nós já tivemos essa primitividade na vida. Agora, não é porque nós não temos mais que nós evoluímos. E não significa que somos seres mais evoluídos do que os que estão sob este processo que Paulo chama de escravidão. Você veja que muitos ficaram pelo caminho, não foi? Muitos abortaram o legalismo sob nossas vozes aqui, que os convidamos, mas foram para a carne, que o legalismo é carne. O oposto do legalismo é carne também. É a satisfação de si mesmo. Seja pelo mérito religioso, que dá paz eventual, como eu falei, ou seja, pela satisfação de seus desejos, agora que Deus já não castiga mais. Então, o legalista quase sempre tomba para a libertinagem, não é? Porque não sabe viver sob a liberdade para a qual Deus nos chamou. Estamos reconciliados com Deus em Cristo, nele recebemos o perdão, nele não há judeu, nem grego, nem homem, nem mulher, nem livre, nem escravo, somos todos um em Cristo Jesus, ele diz. Nele caíram-se os muros de separação, vocês antes estavam escravos daqueles que se diziam deuses, ele diz aos Gálatas, que não eram, e agora não precisam ter uma relação de medo e de temor com Deus, porque agora Deus a gente chama em Cristo de Pai. Essa foi a pregação dele. Pregação que ele teve que pregar outra vez. O Madison está se baseando num versículo que Paulo fala assim: meus filhos,
por quem de novo sinto as dores de parto, até ser Cristo formado em vocês outra vez. Paulo insiste aos Gálatas que nós todos somos filhos de Abraão por fé e por adoção, portanto, circuncidados no coração. A circuncisão é aquele ato de cortar o prepúcio dos bebês até o 8º dia. Quando a circuncisão começou, que o problema foi mais grave, porque eram os adultos que tinham que ser circuncidados. Mas depois já os meninos. E isso representava a relação com Deus de Abraão. A circuncisão virou a marca de Deus em nós. Virou a marca de Deus em nós. E depois, com a conversão a Cristo, as pessoas não eram mais... I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look